sou o Martim, novo ano, nova temporada, novo cenário. Continuando com a nossa história da Grécia Antiga, vamos pular logo para o período clássico. No dicionário de história, o clássico não significa alguma coisa que foi a primeira. Significa histórias que foram da Grécia ou de Roma. No período clássico, começaram a perceber que Atenas foi a maior cidade da Grécia, a maior polis, porque eles tinham um tipo de governo chamado democracia, no qual existe hoje, que é o governo do povo, onde o povo votava. Só que não era meio assim, porque normalmente eles faziam isso como um sorteio de bingo. Letra O, 75. Porque era assim, todos os cidadãos de Atenas, que não era todo mundo, tinham números numa cartela com vários números. Aí eles tinham que pegar os números que as pessoas falavam. E é como se fosse um bingo. É um sorteio, todo mundo tem a mesma chance, então é meio que justo. E para ser cidadão em Atenas, porque Atenas não considerava todo mundo cidadão, você tinha que ser descendente de dono de terra ou sendo um dono de terra. Também tinha que ser um homem livre, com mais de 30 anos, mais ou menos. Eu não sei se tem que ter mais de 30 anos, mas eu acho que é isso. Você também tem que ter um antecedente ou você mesmo ter cumprido ações militares. E também tem que ter uma família que nasceu em Atenas. Não pode ser tipo de outra polis. Assim, eles tinham várias assembleias. A principal era a Bulé, que preparava leis a serem discutidas pela Eclésia. A Eclésia era outra assembleia em que todos os cidadãos discutiam as leis a serem votadas para poder botar no constitucionamento da polis. Depois também tinha a Ágora. A Ágora é onde todos os cidadãos conversavam sobre política e a vida pública na polis para poder saber como governar. Outra cidade muito importante no período clássico era Esparta, que era uma polis muito guerreira. Para você ter noção, quando um bebê nascia, se ele tivesse qualquer deformação, qualquer deficiência, se ele fosse fraco, ele seria jogado do abismo. Eu sei, é muito violento. Eles também tinham assembleias separadas. A primeira assembleia era chamada de Ápela. A Ápela era formada por todos os cidadãos de Esparta, que também não eram todos. Os cidadãos da Ápela tinham mais de 30 anos de idade. Eles aprovavam ou desaprovavam leis que outra assembleia falava. E também eles votavam quem seria das outras assembleias. Depois tinha a Gerúsia. A Gerúsia era formada por 28 homens com mais de 60 anos de idade. Mas também tinham 2 reis. E por que tinham 2 reis, Martim? Olha, porque era uma diarquia, um governo de 2. Os 2 reis tinham igual poder. Eles podiam mexer nas funções jurídicas, militares e sacerdotais. Mas os reis não tinham o poder máximo, eles não tinham muito poder político. E a Gerúsia, ela podia banir indivíduos, julgar casos graves e vetar atos. E também eles poderiam inventar leis que poderiam ser discutidas pela Ápela. Depois vinha o mais importante, que era o governo dos Éforos ou Éforato. Ele era governado só por 5 pessoas. Eu sei, é pouca coisa. No qual eles tinham muito poder político. Eles podiam fazer muita coisa. Eles comandavam os reis, fazendo-os cooperar entre si. Governavam Esparta e suas relações. Eles declaravam a guerra ou paz. Tanto que no filme 300 de Esparta, eles foram conhecidos como bem velhos, deformados, porque como na Gerúsia eles já são muito velhos, o autor Frank Miller quis retratar os Éforos como bem velhos. Mas também tem outra coisa. O governo de Esparta era uma gerontocracia, um governo dos idosos. E Esparta é uma polis muito guerreira, tanto que os meninos só com 7 anos já iam para o treinamento muito avançado, para serem grandes guerreiros. As mulheres também não treinadas para terem homens mais fortes. Outra coisa que também rolou no período clássico foi a Guerra Greco-Pérsica ou Guerra Médica. Não foi uma guerra entre médicos, entendeu? Olha só, a Guerra Greco-Pérsica
teve uma das maiores histórias que também tá no filme 300, que já tá bem óbvio, em que o rei Leônidas de Esparta, ele mandou 300 espartanos junto com ele para atrasar os persas, porque o resto do exército grego não poderia ir enquanto o festival da Carneia e das Olimpíadas, porque nesse momento eles não podiam guerrear. Então eles iam atrasar os persas enquanto o resto do exército grego se preparava, depois iam para lá. Eles lutaram nos desfiladeiros das Termópilas, onde teriam mais vantagem. Obviamente, eles venceram a guerra. E a guerra durou 14 anos, ainda mais. No começo do período helenístico, foi marcado uma das maiores guerras de todas, a Guerra do Peloponeso. E sabe por que tem esse nome? Por causa da Liga do Peloponeso que Esparta começou, para poder enfrentar a Liga de Delos, que Atenas criou no meio da guerra entre os persas. Por quê? Esparta não queria ser mais inferior a Atenas, e também porque Atenas estava negociando com a Liga do Peloponeso. Mas por que tinha esse nome? Por causa da Península do Peloponeso. Esparta fazia parte dessa península, então ele chamou todos que faziam parte também e formou essa liga. A guerra durou 27 anos, foi uma das maiores de todas, porque Esparta conseguiu vencer Atenas, derrotando suas defesas, seu exército e também sua comida. Assim, com a fome, sem exército, sem defesas, eles tiveram que se render, não tinha muita coisa para fazer. Assim, chegamos no lugar em que a Grécia caiu. Isso não me lo esperava. Foi por causa tudo da Macedônia. A Macedônia era vista como bárbara para os gregos, porque eles tinham a religião igual, só que a cultura não era. Por isso que eles eram tipo falsos gregos. Então, Felipe II, que comandou vários macedônicos, ele decidiu fazer alianças militares contra os persas com os gregos. Só que isso foi um truque. Ele não queria fazer isso. Ele foi o dique vigarista e, em vez disso, governou toda a Grécia por causa das suas rivalidades. Ele conseguiu criar um plano na sua mente para poder arquitetar tudo isso. Depois disso, ele queria conquistar o Império Persa. Só que ele acabou morto por seu capitão da sua guarda real. Assim, seu filho, Alexandre Magno, mais conhecido como Alexandre o Grande, governou aos 20 anos de idade. Lá, Alexandre quis concretizar os planos do pai, e assim começou a conquistar da região dos Balcãs a Índia, incluindo o Egito e a região conhecida como Afeganistão. Ele também foi educado pelo filósofo grego Aristóteles, que ensinou lógica, ética, poesia, medicina e, é claro, filosofia. Ele também ensinou geografia, só que muitos dos fatos que ele ensinava eram meio que falsos, não eram lendas, não existiam, eles estavam errados. Assim, Alexandre meio que perdeu o respeito por seu tutor. Alexandre também realizou várias campanhas para que outras cidades não se fortalecerem para poder se revoltar contra ele. Alexandre começou a ocupar várias regiões e fundou 32 cidades, todas elas com o nome de Alexandria. E numa delas, vocês conhecem, tem a maior biblioteca do mundo, a Biblioteca de Alexandria, com mais de 22 mil volumes. Cara, isso é muita coisa para uma biblioteca. Aposto que seria muito chato viver lá, né? Brincadeira, brincadeira. Biblioteca legal. Leiam, crianças. O Império Macedônico, que foi toda a região que ele conquistou, ele queria fazer uma cultura helenística, que era tipo uma cultura grega, só que mais melhorada. O Império acabou conquistando grande vigor e virou uma grande região econômica e cultural. Ele queria conquistar outros lugares desconhecidos, só que seus soldados recusaram-se a ir, pois estavam muito cansados. Alexandre, contrariado, ele decidiu voltar à capital do Império, que era a Babilônia. Assim que ele voltou, ele teve uma infecção, uma doença, e acabou morrendo aos 33 anos de idade. Depois da morte de Alexandre, todos os seus generais decidiram guerrear para ver quem governaria o Império. Então, essa guerra acabou resultando na separação do Império em vários reinos. Os principais deles eram o Egito, a Pérsia Seleucida e a Macedônia, que incluía a Grécia. Bom, por hoje é só, pessoal. Obrigado por vocês me acompanharem até aqui. Eu vejo vocês no próximo vídeo, hein? Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o like. Valeu!